Meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para dar mais uma aula para vocês, dando continuidade ao segundo livro, isso mesmo. E hoje, nesse primeiro capítulo, iremos abordar um pouco a história dos Estados Unidos. Sabemos que essa unidade é exatamente o processo da independência de alguns países do continente americano. Então, iremos começar exatamente com os Estados Unidos da América, isso mesmo. Primeiramente, vocês viram em vídeos passados, em vídeos anteriores, que a Revolução Francesa iria, num futuro não tão longe, futuro assim próximo, iria influenciar em alguns processos revolucionários no continente americano e, enfim, até na própria Europa, isso mesmo. Então, é importante falar um pouco da história dos Estados Unidos para a gente entender um pouco como foi o movimento revolucionário no continente americano. Então, vamos começar com a Revolução Americana. Vamos entender um pouco o processo da formação dos Estados Unidos. Primeiramente, antes de existir esse nome, Estados Unidos, os Estados Unidos, que não era Estados Unidos, eram as 13 colônias. Essas 13 colônias eram colônias inglesas, isso mesmo. Aquela região ali, onde os ingleses construíram as suas 13 colônias, obviamente que foi uma região que os espanhóis chegaram primeiro. Só que depois, sabemos que o processo da expansão marítima dos ingleses foi um pouco tarde, isso mesmo, porque já no século XV e XVI, os portugueses e os espanhóis já estavam aí, descobrindo novas terras, isso mesmo. Então, pessoal, o processo marítimo inglês, da expansão marítima inglesa, foi um pouco tardio. Vai ser aproximadamente ali entre o século XVII, no século XVII aproximadamente. E esse processo, a Inglaterra vai constituir um império enorme, de várias colônias, principalmente no continente africano, e as 13 colônias aqui no continente americano. O que vai acontecer? Na Inglaterra, vai acontecer o seguinte: os burgueses vão fazer uma relação, um acordo, uma relação aí comercial, econômica, política, burgueses e a coroa inglesa. Isso mesmo, eles dois vão fazer um acordo e vão se lançar ao mar. Essas 13 colônias, obviamente, foi exatamente disso. As 13 colônias é dos ingleses, da coroa. Porém, quem vai influenciar os modos, a organização social, a organização econômica, são exatamente os burgueses. A terra é da coroa inglesa. Só que a influência da organização social e econômica são dos burgueses. Lembre, coroa, a nobreza, Lembra aí do sistema feudal, a nobreza. Os burgueses é uma nova classe social que está em ascensão. E os burgueses, vocês sabem, que são a galera que faz a parte do comércio, isso mesmo. Então, foi através dessa relação que o processo marítimo inglês, eu ia falar espanhol, inglês, deu certo e conseguiu, de fato, colônias produtivas para a coroa inglesa. Nesse caso, já podemos ver uma diferença, por exemplo, entre os ingleses, o processo da colonização dos ingleses e o processo da colonização dos portugueses no Brasil. Ingleses na América do Norte, nos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, e os portugueses no Brasil. Vocês viram, que os ingleses dividiram em 13 colônias. Já aqui no Brasil, o território foi unificado. Era uma colônia unificada. E lá, vocês podem perceber, é uma coroa, a coroa portuguesa. Ela teve um território enorme e ele era unificado, não foi rachado, Já nos Estados Unidos, no caso dos ingleses, racharam os territórios em 13 colônias. Aí temos as colônias. Podemos agora falar um pouco das colônias do Norte, Centro e do Sul. Vamos entender agora um pouquinho como se organizavam as colônias do Norte e do Centro.
Vocês podem ver, né? São 13 colônias, mas elas, cada uma tem suas características próprias. Porém, algumas características das colônias do norte, do sul, do norte e do centro, né? Do sul não, do norte e do centro, se assemelhavam. Isso mesmo. Por exemplo, essas colônias do norte e do centro priorizavam a povoação dessas regiões. Ou seja, é uma colônia de povoamento, diferente do que foi a colônia aqui no Brasil, por exemplo, no início. A colônia aqui no início era colônia de exploração, ou seja, a metrópole, ou seja, no caso estamos falando de Portugal e Brasil, a metrópole seria Portugal e a colônia seria o Brasil. Então, a metrópole só iria na colônia para explorar, pegar os recursos naturais, metais preciosos, isso mesmo. Então, isso tudo aí era a relação entre Portugal, metrópole, e colônia, Brasil. Vocês notaram a diferença? Colônia de povoamento é aquela colônia que a metrópole, no caso dos ingleses, vão mandar o pessoal para morar nessa nova região, nesse novo local. Isso é chamado de colônia de povoamento. Colônia de exploração é o que eu expliquei na instante. Então, nas colônias do norte e do centro, no local onde hoje é os Estados Unidos, a prioridade era a colônia de povoamento. O trabalho, em sua maioria, não estou falando que não existia, né? Era trabalho livre. Porém, em alguns lugares, né, eu não posso dizer que totalmente as colônias do norte e do centro tinham o trabalho livre, que não era bem assim. Tínhamos também trabalho escravo, da mão de obra africana, né? Então, as colônias do norte e do centro priorizavam exatamente isso, o trabalho livre, a povoação dessas regiões, e também essas colônias do centro e do norte tinham autonomia na administração dessas colônias. Os colonos do norte e do centro tinham autonomia política e econômica na administração dessas colônias. Já no sul foi diferente. Nas colônias que ficavam localizadas ao sul, no local onde hoje é os Estados Unidos, foi diferente, como falei na instante. Era mais ou menos assim. O principal produto, né, produzido no sul era o algodão. A principal fonte de economia era nas monoculturas, ou seja, uma única forma de produzir algo. No caso, a maior forma, né, deles ganharem dinheiro era exatamente na produção do algodão, porque ajudava nos tecidos, e os tecidos eram uma coisa que gerava muito lucro para a coroa inglesa. Nessa região, diferentemente do que era na região do norte e do centro, era o trabalho escravo. Isso mesmo, totalmente trabalho escravo. Escravos que foram trazidos, né, que não eram escravos, foram escravizados da África para trabalharem de uma forma desumana aqui na América e também na parte sul dos Estados Unidos, das 3 colônias na parte sul dos Estados Unidos. O trabalho era o trabalho escravo. E a metrópole, no caso a Inglaterra, tinha mais autonomia sobre essa região do sul. A cobrança dos impostos era maior nessa região. A Inglaterra tinha mais, como é que eu posso falar? Uma oportunidade de extrair mais ouro, né? Mais riquezas dessa parte. Enfim, essa região do sul foi a região que mais gerou lucro para a coroa inglesa, enquanto a região do norte não tinha tinha mais autonomia própria, né? E a região do sul, quem mandava totalmente era exatamente a coroa inglesa. Então vocês têm que entender, né? Região do norte, autonomia própria. Região do norte e do centro, né? Região do sul, a autonomia era exatamente dos ingleses, da coroa, da metrópole. Uma coisa também que é importante falar é da relação dos ingleses com suas colônias, né? Enfim, eram como se fosse um sistema triangular, né? Os ingleses exploravam de um lugar, vendia para outro, para essa colônia, né? Comprava com um valor baixo e vendia com um valor alto. Então, os ingleses sempre ganhando em cima das costas dos outros, né? Do trabalho dos outros. Foi praticamente assim. Por exemplo, os ingleses produziam, né, o melaço da cana-de-açúcar ali nas colônias do norte e vendia
que o melaço servia como matéria-prima, por exemplo, o rum, bebida, né, alcoólica do rum. E o rum voltava, né, como moeda de troca para comprar escravizados, ou africanos, na verdade, os seres humanos, comprar seres humanos na África. Ou seja, uma colônia produzia, os ingleses compravam o melaço da colônia. Depois de comprar o melaço, ela voltava na África, na outra colônia na África, né? Pegava lá na África, pegava os negros e vendia para essas colônias com um valor super alto. Então, comprava o melaço com um valor baixo, fazia o rum, vendia o rum na África, em troca, vendia não, era moeda de troca, né, para conseguir africanos, e os africanos eram levados para as Antilhas, que é ilhas que ficam ali na América Central, e lá dessas ilhas os ingleses vendiam os escravizados para as colônias com um valor super alto. Então isso aí fez com que os ingleses também enriquecessem, né? E depois vocês viram aí o processo da Revolução Industrial exatamente disso. Eles vão conseguir acumular muito capital disso, na venda de seres humanos. Isso mesmo, gente. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula iremos dar continuidade aí exatamente com o processo revolucionário dos norte-americanos, dos Estados Unidos da América. Então, até mais e tchau.